Sejam bem-vindos, vocês que estão aqui no presencial, você que está no online. Nós temos hoje muitos familiares, né? Que vieram recepcionar os nossos revisionistas. Deixa eu conhecer vocês. Cadê os familiares aí que veio receber os revisionistas? Sejam bem-vindos, viu? A igreja está sempre de portas abertas aí para receber vocês. Eu queria só anunciar, acharam um cartão, Cleison. Não sei de quem é. Vou deixar aqui do lado, aqui, ó. Tá vendo? Mas é assim mesmo. Foi no meio do monte de gente e acabou perdendo, né? Quero me apresentar, quem não me conhece é a pastora Ludmila, amém? E hoje eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração. E antes disso, semana passada, nós tivemos aí um dia muito importante, que foi o Dia Internacional das Mulheres. Cadê a mulherada aí? Deixa eu te ver. E domingo passado, infelizmente, eu não pude estar aqui. Meu filhote estava doente. E era para eu ter entregado uma lembrancinha para vocês. Eu acabei esquecendo, né? O pastor acabou esquecendo. E hoje eu queria pedir para que vocês colocassem de pé. Eu quero entregar para vocês uma lembrancinha. Nós preparamos para vocês com muito carinho. Realmente é só uma lembrancinha. Pode distribuir. Pode passar entregando. Eu quero orar com você, né? Todas as mulheres, queria te chamar. Você que pegou a lembrancinha, vem aqui na frente. Deixa eu orar por vocês, por nós, né? Nós mulheres que somos guerreiras, destemidas. Nós que tiramos força muitas vezes de onde nós não temos. É assim ou não é? E eu quero orar por você, pela sua casa, pela sua família, pelos seus sonhos, para que você, né, e eu, não só nós, né, a nossa família, os nossos maridos também, os homens das nossas vidas, mas essa lembrancinha foi separada para você. Eu queria que toda a igreja estendesse a mão, e pelo menos para a mulher que estiver pertinho de você, estende a mão para ela. Queria que você profetizasse o melhor de Deus sobre a vida dela agora, amém? Vamos orar, Senhor, meu Deus, meu Pai. Eu quero primeiramente te louvar e te agradecer pela vida de todas as mulheres que eu sei que o Senhor criou com muito amor e com muito carinho. Deus, que o Senhor possa derramar sobre as nossas vidas hoje uma nova unção, uma nova porção de fé, de ousadia, intrepidez. Deus, que o Senhor venha restaurar os nossos lares, os nossos casamentos, nos dando sabedoria, Deus, da mulher de Provérbio 31, Senhor Deus. Nós consagramos a nossa vida diante de Ti e que nós possamos receber bênção dobrada sobre nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Então, uma salva de palmas para vocês mesmos, né? Pode se assentar. Glória a Deus. Bom, queridos, eu quero tentar ser o mais breve possível. O nosso culto no domingo costuma acabar um pouco mais cedo. Hoje é chegada de revisão de vidas. Eu tenho uma palavra top para pregar, mas eu vou tentar enxutar ela o máximo possível, amém? Eu vou precisar muito da sua colaboração para que a gente tenha foco na palavra e vai dar tudo certo. Antes de eu começar, eu queria orar mais uma vez. Queria que você fechasse os teus olhos agora, que você pudesse quietar seu coração. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse culto de hoje, por essa palavra. Senhor Deus, que o Senhor possa me usar de forma tremenda e sobrenatural essa noite. Fala, Senhor Deus, aos nossos corações, que nós possamos hoje ser curados, que nós possamos ser tratados, que nós possamos ser preenchidos, Deus, pelo Teu Espírito Santo. Onde houver uma lacuna vazia, que o Teu Espírito Santo seja preenchido nessa noite. Que nós possamos sair daqui empoderados, cheios de fé, cheios de poder da Tua palavra. E que nós possamos receber mais da Tua unção todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos começar, eu e o pastor estamos iniciando hoje uma nova série de palavras do domingo. E o tema da palavra de hoje é perceber e participar. Fala comigo assim, perceber e participar. Perceber e participar são coisas diferentes, amém, igreja? E eu quero hoje citar para vocês algumas questões bíblicas, onde nós precisamos entender que Jesus, que Deus nos chamou, Ele nos convidou
para perceber a sua movimentação, para perceber a sua graça, perceber da sua glória, mas também para participar. Deus, Jesus, né, quando ele veio, ele não veio com o intuito apenas de que você pudesse ouvir falar de Jesus, mas ele veio com o intuito para que nós pudéssemos participar com esse Jesus, para que nós pudéssemos viver com ele. E se você abrir a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, você vai perceber que desde o início até o final, Deus, ele age. Deus, ele traz um mover. Deus, ele traz uma palavra. Ele traz uma inspiração. E se você também for ler toda a Bíblia, ou qualquer parte da Bíblia, você vai perceber que existem homens e mulheres, que alguns só perceberam, que outros só participaram, e que outros perceberam e participaram. Eu quero citar, por exemplo, o nascimento de Jesus. Para quem não sabe, o nascimento de Jesus, ele foi profetizado lá em Gênesis capítulo 3. O primeiro texto que traz a profecia de que Jesus viria trazer a salvação para a humanidade começa lá no livro de Gênesis, lá no Antigo Testamento. E em vários momentos do Antigo Testamento foi profetizado de que Jesus viria. E olha que coisa interessante. O povo de Israel, o povo de Jerusalém, o povo de Belém, eles deveriam saber que em algum momento Jesus viria, sim ou não? Pelos livros, né? Pelos estudos, por aquilo que já tinha sido deixado, escrito para eles. E olha que coisa interessante, Maria engravidou e Deus deu uma direção para que Maria fosse ter Jesus numa manjedoura. Ninguém de Jerusalém sabia. Ninguém de Belém sabia. Eles sabiam, mas não perceberam. E Deus, ele trouxe um povo curioso que estava do outro lado do mundo, né? Do outro lugar, que foram os 3 reis magos, né? Quem sabe dessa história? Eles saíram de outro lugar, eles seguiram a direção de uma estrela para ir atrás de Jesus. Deixa eu te falar, o povo da terra de onde Jesus nasceu não perceberam a vinda de Jesus. Mas esses 3 magos, né? Esse outro povo que veio de um outro lugar, eles perceberam e eles participaram do nascimento de Jesus. E eu quero te falar uma coisa, querido. Não existe nada pior na vida de um homem e de uma mulher do que Deus passar pela sua vida e você não perceber. Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes Deus passou pela sua vida e talvez você não tenha percebido que Ele passou? Sabe por que eu estou falando isso, igreja? Olha só. Todos nós, em vários momentos da nossa vida, nós vamos passar pela dificuldade, pela dor, pela limitação, pelo sofrimento, pela perda, sim ou não? Assim como nós vamos passar pela bonança, pela alegria, né? Nós vamos passar pelos momentos bons, os momentos de prazeres. Só que é muito mais fácil nós percebermos Deus nas coisas boas do que perceber Deus nos momentos difíceis. Normalmente, quando o ser humano ele passa pelo momento difícil, ele tem a tendência de pensar que Deus o abandonou, que Deus o rejeitou, que Deus deixou de amá-lo. Só que essa não é a verdade. Entenda bem, olha só, eu falei sobre o nascimento de Jesus, agora vamos para o momento da crucificação de Jesus. Jesus, ele nasceu, ele viveu ali toda a sua trajetória, ele viveu todo o seu ministério, sim ou não? Jesus, ele teve contato com as pessoas. E olha que interessante,
Os sacerdotes, que eram os homens mais entendidos da lei, mais entendidos da palavra de Deus, eles tinham que ter percebido que Jesus era o Cristo. Eles tinham que ter percebido que Jesus era o Rei. Mas foram os próprios sacerdotes que mandaram crucificar Jesus. Fala comigo, eles não perceberam. Eles tiveram a oportunidade de estar próximo de Jesus, mas eles não perceberam quem Jesus era. Mas eles participaram da crucificação de Cristo. Já por uma outra perspectiva, Jesus pregado no madeiro, existiam 2 homens, 2 ladrões que estavam à sua direita ou à sua esquerda. O que aconteceu com um desses ladrões? Eles perceberam. Esse ladrão percebeu quem Jesus era. Esse ladrão falou o seguinte: Jesus, ainda hoje eu quero estar contigo no paraíso, me leva. Eu creio que tu és o Cristo, eu creio que tu és o Messias. Querida, aquele ladrão não conviveu com Jesus, mas ele percebeu quem era Jesus. Deixa eu te falar, o sacerdote não estava no momento difícil, nem de crise, mas aquele ladrão estava. Aquele ladrão não queria salvação física, ele queria salvação para o seu espírito. E eu quero te perguntar, no seu momento de dor, no seu momento de sofrimento, você tem percebido quem é Deus na sua vida? Você tem conseguido perceber e participar das coisas de Deus? Existem 3 níveis. Eu quero falar rapidamente com você. Na Bíblia mostra 3 tipos de níveis de participação ali com Jesus. O primeiro, a multidão. Quem foi a multidão? Um povoado que seguiu Jesus. A multidão, querida, eles puderam perceber, mas eles participaram mais ou menos de alguns milagres de Jesus. Fala comigo assim: Jesus não me chamou para ser multidão. Jesus não te chamou para ser multidão, querido. Jesus não te chamou para participar mais ou menos dos milagres dele. Jesus não te chamou para viver alguma coisa parecida com milagre, para provar da presença dele de vez em quando. Posso ouvir um amém? O segundo nível de participação, no meio daquela multidão, Jesus selecionou 12 discípulos. Um grupo mais seleto, sim ou não? Um grupo menor de pessoas. Um grupo que andava ali mais perto de Jesus. 12 pessoas. É mais fácil de você conviver, sim ou não? Do que com uma multidão, de você conversar, de você se relacionar. E aqui, os discípulos de Jesus, eles perceberam, esses 12 discípulos, eles perceberam, mas eles também participaram. Eles participaram, inclusive, de muitos milagres. E eles também realizaram muitos milagres. Mas existia um terceiro grupo, querido, que eu creio que é o grupo que Deus me chamou e Deus te chamou para participar. Que foi o grupo dos 3 discípulos mais íntimos que Jesus tinha. Jesus tirou 12 discípulos de uma multidão. E de 12 discípulos, Jesus separou 3 discípulos. Que eram os discípulos que ele tinha mais afinidade, eram os discípulos que ele tinha mais relacionamento, eram os discípulos que ele tinha mais intimidade, eram os discípulos que ele conseguia falar: olha, não que ele não confiasse nos outros, mas eu acredito que aqueles 3 discípulos tinham algo de diferente. Eles conseguiam perceber a mudança de Cristo, o que ele ia fazer, os milagres, né? Cada passo que ele ia dar, cada direcionamento que ele ia dar. Aqueles 3 discípulos é aqueles que estavam muito mais próximos de Cristo. Eu quero te falar essa noite, em nome de Jesus, que hoje nós possamos sair daqui com o nosso coração querendo viver essa mesma intensidade, essa mesma intimidade, esse mesmo relacionamento que esses 3 discípulos tinham com Jesus. Posso ouvir um amém? E quando você pensa assim: pastora, como que eu vou perceber e como que eu vou participar? Quero dizer para você essa noite, querido, que a percepção das coisas de Deus, elas são muito mais fáceis do que a gente imagina. Deus, ele trabalha na nossa vida de maneira muito simples, de maneira muito clara.
Às vezes você chegou aqui hoje, ou talvez você até tenha pensado assim, poxa, hoje era o dia que eu não queria ir para a igreja de jeito nenhum. E eu te pergunto, por que você está aqui hoje? Como que você veio para cá hoje? Com qual coração você chegou hoje neste lugar? Você chegou aqui com o coração quebrantado, ou você chegou aqui com o coração... Não, hoje eu vou mesmo só porque estou muito pesada, eu pequei muito essa semana, eu quero aliviar um pouco do peso, né? Um pouco da consciência. Ou então eu vou mesmo só porque é domingo, eu tenho uma prática, eu tenho um hábito de domingo para a igreja, então eu vou. Ou então eu vou porque eu vou recepcionar meu familiar. O que te trouxe hoje? Qual o motivo, qual foi a força que te impulsionou a estar aqui hoje? Sabe por que eu estou te falando isso? Porque a percepção está nos detalhes. Às vezes o acordar todos os dias, o respirar todos os dias, o se alimentar todos os dias, estar perto da sua família todos os dias, se tornou algo muito comum e muito natural para você. Mas eu quero te falar, em nome de Jesus, isso não pode se tornar algo comum. Isso faz parte da percepção das coisas de Deus. E quando a gente pensa em participar, como que eu vou participar? Deus, Ele deixou para nós algo chamado acesso. Sabe o que é o acesso? O acesso, Ele te dá privilégios. Por exemplo, vou falar aqui, não vou falar sobre política, amém? Mas, por exemplo, uma pessoa que trabalha com o presidente, ele tem muito mais facilidade de conseguir algumas coisas do que a gente, sim ou não? Sim ou não, gente? Não é? Vamos supor, eu não sei como funciona, mas eu tenho certeza, né? Estou usando a presidência porque eu estou usando algo lá do alto escalão. Mas coloca uma coisa mais simples, o seu chefe no seu trabalho, ele tem mais facilidade de conseguir algumas coisas que talvez você não tenha, sim ou não? Não é? Por conta da posição que ele ocupa, por conta dos acessos que ele tem. Deus, Ele nos deu acesso a muitas coisas. E eu quero te falar que isso faz parte do seu perceber e do seu participar das coisas de Deus. Que acessos são esses? Deus te deu acesso à palavra de Deus. Deus te deu acesso à casa de Deus. Deus te deu acesso ao nome de Jesus, que é o nome que tem todo poder. E nós, muitas vezes, não percebemos esse acesso que Deus nos dá. Sabe por que eu estou te falando isso? Antigamente, se você for ler lá o Antigo Testamento, queridos, no Antigo Testamento as pessoas não tinham acesso a Deus como eu e você temos hoje. Qual é a diferença do povo de antigamente para o povo de hoje? Se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo nos deu acesso livre a Deus. Eu e você, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, de qualquer forma, você pode estar no fundo do poço, ou você pode estar no melhor auge da sua vida, que você tem acesso a Deus. E nós muitas vezes não percebemos e nem participamos disso. Quando você estiver passando pelo momento de dor, de sofrimento, dificuldade, você precisa clamar a esse Deus, você tem acesso a Deus, você tem o privilégio de poder falar de Deus, você tem o privilégio de poder clamar o nome de Jesus. Existe uma enfermidade, você tem acesso à cura. Se existe um problema no casamento, você tem acesso à restauração. Se você tem alguém com dificuldade, né, em questões de vício na sua casa, na sua família, querido, você tem acesso à libertação. Isso são privilégios que só quem vive, só quem percebe, só quem participa das coisas de Deus podem viver. E essa noite eu quero te chamar para perceber e participar as coisas de Deus na sua vida, amém? Eu tenho tanta coisa para pregar e quando eu estou olhando aquele tempo ali, chega a estar me dando calafrio. Estou nem na metade da palavra.
Vou tentar. Eu quero ler um texto com vocês. Vou tentar falar rapidamente sobre Davi. Abre comigo sua Bíblia lá no livro de Salmo, capítulo 51. Eu vou ler versículo 10, 11 e 12. Salmo 51, versículo 10, 11 e 12. Consegue projetar para mim? Não é possível. Que isso, Sandro? Só porque meu tempo já está acabando? Tem que abrir aqui no meu celular, calma aí. É porque eu também esqueci de passar para eles o versículo. Só um minuto, gente. Calma aí. Vamos lá. Diz assim. Diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses de tua presença e não retires de mim teu santo espírito. Versículo 12. Restaura em mim a alegria de tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Vamos parar bem aqui. Esse versículo ele começa falando, só para você entender, Davi, ele escreve esse texto no momento em que ele estava passando pelo maior momento de dor da sua vida. Davi, para quem não sabe, ele era considerado o homem segundo o coração de Deus. Pela sua intensidade, pelo seu relacionamento com Deus. E aqui Davi, ele estava passando pelo maior momento de dor, momento de angústia que ele poderia passar. Por quê? Porque Davi tinha cometido o maior pecado de todos. Davi tinha cometido, o adultério. Ele fez com que Betseba adulterasse. Ele se deitou com ela, ela era uma mulher casada, inclusive era a mulher de um dos seus soldados, dos seus generais. E além de ter se deitado com ela, Davi ainda armou uma situação para que o marido dela fosse morto. Fala assim comigo, misericórdia. E esse texto, ele é tão profundo, que se você for ler ele, se você puder, depois, ler esse texto em casa com calma, e realmente meditar nele, você vai ver como Davi, ele pede para Deus, ele tenta se reerguer, ele percebe o tamanho do erro, o tamanho da dor que ele comete. Ele fala, Deus, eu percebi o que eu cometi, mas eu quero continuar participando das tuas coisas, das tuas obras. Entenda bem, Davi, ele só não percebe como ele tem uma ação. Qual é a ação de Davi aqui? Ele se arrepende do ato que ele teve. Talvez nós, como homens que amam julgar as pessoas, nós às vezes pensamos assim, como que Deus pode considerar Davi, o homem segundo o coração dele, sendo que ele cometeu um pecado tão grave? Querido, Deus não está preocupado com o seu pecado, Ele não está preocupado com a tua posição. Davi aqui já estava na posição de rei. Deus, Ele quer saber o seguinte, você pecou, mas você se arrependeu, você foi para o pó. Davi voltou com a mesma intensidade que ele pecou, a mesma intensidade ele se arrependeu. Ele começa esse texto falando assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Não existe mais pureza em mim, Deus. Cria em mim, gera em mim. Eu preciso de um coração novo. Eu preciso de um coração puro. O que Davi fez aqui, igreja? Fala comigo. Ele percebeu. Quantas vezes, queridos, nós pecamos, nós nos distanciamos da presença de Deus. E nós não conseguimos, com a mesma intensidade do pecado, nós usarmos essa mesma intensidade para nos arrepender e voltar a participar das coisas de Deus. Davi, ele continua orando aqui, ele continua falando assim, Senhor,
além de criar em mim um coração puro, Senhor, renova dentro de mim um espírito firme. O que é um espírito firme, igreja? Um espírito que não oscila. Um dia é crente, outro dia não é. Um dia eu creio, no outro dia eu não creio, né? Um dia eu acordo cheio de fé, no outro dia eu acordo cheio de dúvida. E aqui Davi está falando o seguinte: Deus, eu quero um espírito firme, eu quero um espírito constante, eu quero um espírito que permaneça. E ele continua falando: renova dentro de mim um espírito firme. E ele fala: não me expulses da tua presença. Eu quero falar rapidinho com vocês sobre isso. Eu quero só mudar minha versão aqui. Oi, amor. Esse é o Kalel, gente. Para quem não conhece, esse é o Kalel. Eu quero usar essa versão aqui. Ele fala assim no versículo 11: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Você sabe o que significa não me retires e não me repulses? Vamos lá. Não me repulses, querido, quer dizer o seguinte: significa que quando eu falo para Deus, não me repulses, eu estou dizendo para Ele assim: Senhor, se o Senhor me repelir, o Senhor vai estar ausente. Eu me torno, na verdade é o contrário, eu me torno ausente de Deus. Eu estou fora do ambiente de Deus. E quando Ele fala, não me retires, é quando Deus se torna ausente de mim. Vamos lá. Não me repulses, me torno ausente de Deus. Não me retires, Deus se torna ausente de mim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus estava com Sansão. Sim ou não? Quem aqui já ouviu falar da história de Sansão? O homem que tinha um cabelo grande, né? Que se apaixonou por Dalila, e aí depois ela ficou lá tentando saber o que era a força dele, de onde vinha a força dele, e até um certo momento que ela conseguiu o que ela queria, ela cortou as tranças dele e ele perdeu toda a força dele. Deixa eu te falar, Sansão era um homem que tinha a presença de Deus, ou seja, a presença de Deus estava sobre ele, só que ele não valorizou a presença de Deus. Quantos estão entendendo? Ele falou qual era o segredo da força dele. Ele, naquele momento em que ele falou, ele retirou a presença de Deus sobre a vida dele. É a mesma coisa o seguinte: Deus está contigo todos os dias, mas existem lugares, querido, que talvez você frequenta, que é um lugar onde Deus não se agrada de estar. Deus se retira daquele ambiente. Deus se retira da nossa vida, porque muitas vezes nós acreditamos que sozinho nós podemos, nós damos conta. E Davi, ele faz essa oração: Deus, não me repulses da tua presença, não saia, não deixa com que eu saia da tua presença e não saia de mim. Seu Deus, permaneça no meu coração, permaneça nas minhas decisões. Eu quero estar onde o Senhor está. Você tem estado no lugar onde Deus está, igreja? Os lugares que você tem andado são os lugares onde Deus está. As coisas que você tem feito são os lugares onde Deus gostaria de estar com você, fazendo as mesmas coisas. Isso é uma palavra para a gente refletir, amém? E Davi, ele faz isso. Ele fala: cria em mim, Senhor, renova. E depois ele fala mais para frente: restitui e sustenta. No versículo 13 ele fala, ainda no versículo 12 ele fala: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Sabe qual é a diferença? Aqui é onde ele fala sobre espírito voluntário. E ele fala sobre restituição. Existem dois tipos de espírito. Eu já estou encerrando.
Eu vou fechar com isso. Fala comigo assim, espírito inabalável. E fala espírito voluntário. Essa noite, em nome de Jesus, se você aprender pelo menos isso, se você sair daqui gravando pelo menos isso da minha palavra, eu já estou feliz, amém? O espírito inabalável, querido, é aquele espírito que pode acontecer o que for, que você está ali firme e forte. Você pode passar pela situação que for, você não se abala. Você passou uma crise no seu casamento, mas você está ali firme e forte. Você passou por uma crise financeira, mas você está ali firme e forte. Você passou um problema, um conflito no seu trabalho, mas você está ali firme e forte, nada te abala. Você se sente triste, você se sente mal, você se sente às vezes para baixo, você até pensa em desistir, mas você não se abala, você não desiste, você não retrocede. Isso é o espírito inabalável. O espírito inabalável, querido, é aquele que nunca recua, é aquele que não anda para trás. Mas o espírito voluntário, ele é melhor do que o espírito inabalável. Sabe por quê? Porque enquanto o espírito inabalável nunca recua, o espírito voluntário sempre avança. Existe uma diferença em nunca recuar, em você sempre avançar. Se você não recua, mas você também não avança, você está sempre no mesmo lugar. Eu não desisto, eu sou forte, eu consigo, Deus está comigo todos os dias. Eu venci isso, eu venci aquilo. Glória a Deus por isso, amém? Que nós possamos permanecer com o espírito inabalável. Mas além do espírito inabalável, querido, nós precisamos ter um espírito voluntário. O espírito voluntário, querido, é aquele que fala: eu estou assim, mas eu vou avançar, eu vou prosseguir, eu vou para o prêmio da salvação, eu vou alcançar o que Deus tem para a minha vida. Foi isso que Davi falou com Deus: Deus, eu percebi o meu erro e eu quero um espírito inabalável, mas eu também quero um espírito voluntário. O espírito voluntário, querido, é aquele que decide prosseguir. Ele não faz por obrigação, ele não é arrastado, ele não é constrangido. Eu faço porque eu amo. Eu faço porque eu entendi o propósito de Deus na minha vida. Eu faço porque eu entendi o amor de Deus na minha vida. E é isso que Davi quis dizer aqui. Ele fala: restitui-me a tua salvação e sustenta-me, Deus, com espírito voluntário. Que nessa noite, queridos, em nome de Jesus, nós possamos perceber e ao mesmo tempo nós possamos participar das coisas de Deus em nossas vidas, amém? Eu tinha mais algo para pregar, um outro versículo, mas enfim, meu tempo já praticamente acabou. Eu não vou prosseguir, porque senão eu vou acabar passando muito do horário. Mas se você puder pensar e refletir em cima dessa palavra que eu preguei, em cima desse versículo que eu preguei, que você realmente possa meditar, talvez sozinho na sua casa ou com a sua família, que você possa realmente deixar o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração, amém? Que você possa, no seu momento difícil, no seu momento de dor, você possa pegar esse versículo e ler ele, fazer dele a sua oração e falar: Senhor, cria em mim, Deus, um coração puro. Renova dentro de mim, Deus, esse espírito inabalável. Não me repulses e também não me retires, Senhor. Me sustenta e me ensina. Que você não deixe passar despercebidas as coisas que Deus tem para fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. Que você não deixe passar despercebidos os milagres que Deus tem para fazer. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. E para a gente fechar, querido, com chave de ouro, né? Eu, estudando essa palavra, Deus falou muito forte comigo sobre esse texto, porque tivemos aí dias difíceis, né? Anos difíceis. Eu queria só aproveitar para engajar aqui sobre o revisão de vidas. Para quem não sabe, a nossa alegria está transbordando, porque depois de
2 anos de pandemia, né? Ou mais. 2 anos de pandemia. Pela primeira vez nós voltamos a ter nossa revisão de vidas lá no Rema. Isso pra gente é uma vitória. Pra quem não sabe o que significa, tudo bem. Mas pra quem sabe o que é uma vitória. Amém, igreja? Que nós possamos saber das coisas de Deus e continuar participando dos momentos que Deus tem dado pra nós. Creio que você que está recebendo aí, né? Os revisionistas, você que é familiar. Eu creio que você está recebendo um novo homem, uma nova mulher na sua casa. Totalmente transformado pelo Espírito Santo. Que percebeu e que participou. Sim ou não? Ele sabe que eu estou falando com ele. Que percebeu e que participou de coisas extraordinárias, querido. E eu quero te falar, hoje Deus está te dando a oportunidade de perceber e de participar de coisas grandiosas na sua vida. Amém? Eu vou orar com vocês, mas antes da gente orar, nós vamos fechar com o nosso momento de dízimos e ofertas. Eu deixei esse momento para o final porque eu acredito que talvez existam muitas pessoas que estão aqui essa noite que precisam dessa oportunidade. Quando eu preguei sobre você ter acesso à palavra de Deus, sobre você ter acesso à casa de Deus, você hoje também está tendo a oportunidade de ter acesso às bênçãos de Deus. Pastora, você está falando que as bênçãos de Deus vêm através do dinheiro, eu tenho que comprar a bênção de Deus? Não, querida, aqui não é uma igreja que prega isso, tá? Se de repente você chegou aqui preocupado, que o pastor vai pedir seu dinheiro, que o pastor e a pastora precisam do seu dinheiro, esquece isso. Se você pensa assim, nem oferta, nem dizima, não é esse coração que a Sara Nossa Terra tem. É muito além disso. O que é além é o seguinte: o que a gente prega aqui são milagres. Você não precisa comprar nada. Você só precisa perceber e participar das coisas de Deus. O dízimo e oferta, querida, é uma oportunidade. É um acesso que Deus nos dá de uma semeadura para que nós possamos ter uma grande colheita. E talvez essa noite você tenha chegado aqui sem saber o que fazer. Você chegou talvez um dia ruim, numa semana ruim. Ou você chegou aqui, como eu falei no início da minha palavra, você nem sabe por que você está aqui. Você veio aqui para diminuir um pouco dos seus pecados, né? Ou para poder quebrar, pagar ali a sua tarefa semanal de vir à igreja. Eu quero te falar uma coisa: oferte, para que você possa viver uma vida constante, uma vida de intensidade, uma vida íntegra com Deus. Oferte por você. Oferte pela sua vida com Deus, pela sua restituição da sua casa, da sua família, pelos seus filhos, pela libertação que você precisa. Eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa investir, mas eu quero te falar uma coisa: esse altar, este solo, é o solo que pode produzir muitos milagres. Eu poderia chamar muitos discípulos para testemunhar. Ontem a Drica pregou sobre o dízimo e oferta. Ela contou um dos milhares de testemunhos que ela tem para contar. Poderia chamá-la aqui de novo para testemunhar, mas nós não temos tempo. Mas eu quero te dizer essa noite: se você tem fé e se você crê, querido, faça algo diferente por você, pela sua casa, pela sua família, por aquilo que você realmente acredita. Amém? Eu não vou me prolongar mais. Você que vai dizimar hoje, você talvez não tenha dizimado ainda nesse mês de março. O seu dízimo você vai entregar aqui do meu lado direito, aqui com o Isaú, com o pastor Tiago. Ele vai ungir você. E a sua oferta você vai trazer aqui do meu lado esquerdo, com a nossa missionária Claudete. Pode trazer, traga com muita alegria no seu coração, em nome de Jesus. Amém?
ficar de pé no nosso lugar. Ainda tem algumas pessoas preparando o dízimo e oferta. Pode continuar passando, tem gente passando o cartão lá atrás, pode ficar à vontade. Eu queria que você estendesse sua mão para cá para orarmos por todos os dízimos, todas as ofertas. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós consagramos a Ti, Deus, a vida de cada dizimista, de cada ofertante. Senhor Deus, eu sei que o Senhor é fiel para cumprir infinitamente mais daquilo que nós conseguimos imaginar. Deus, que nessa noite o Senhor derrame uma unção nova sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Que o Senhor prove a Tua fidelidade, que eles possam vivenciar muitos testemunhos, muitas colheitas abundantes na Tua presença. Faça, Senhor Deus, a Tua vontade. Cumpre, Senhor Deus, o Teu querer sobre a vida deles, Pai. Que eles possam tocar o sobrenatural na autoridade do nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu queria orar por você um minutinho. Se você puder, põe a mão no seu coração. Senhor, meu Deus, meu Pai. Eu oro, Senhor Deus, pela vida de cada um que está aqui nessa noite. Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo hoje possa ter falado a cada coração. Que essa palavra de hoje, Senhor, realmente tenha sido uma palavra que tenha entrado no mais íntimo e profundo da nossa alma. Senhor Deus, guarda a vida de cada um que está aqui nessa noite, cada família que está aqui representada. Que quando nós sairmos daqui nessa noite, Pai, nós possamos ter uma semana de milagres, uma semana de vitórias. Senhor Deus, eu oro para que o Teu Espírito Santo traga, Senhor Deus, experiências. Muitos que estão aqui essa noite vão ter experiências com o Senhor nessa semana, Pai. Que eles possam realmente viver algo extraordinário com o Senhor. Alimentem seus corações a sede e a fome pela Tua presença. Que eles se saciem diante de Ti, Senhor Deus. Vai, Deus, em cada casa, em cada lar. Eu oro pelas famílias que estão aqui, Senhor Deus. Que haja restauração, que haja restituição, que haja libertação. Que o Senhor, Deus, cumpra a Tua vontade nessa noite. Em nome de Jesus. Repete comigo essa oração. Fala assim: Senhor Jesus, nessa noite eu Te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Perdoe todos os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida e me dê a salvação. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu queria só mais uma vez te perguntar: quantos que estão nos visitando hoje pela primeira vez? Você está vindo pela primeira vez na nossa igreja? Glória a Deus. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Eu quero dizer para você, independente, né, se você já é cristão ou não, se você às vezes de repente até já frequenta alguma outra igreja ou não, eu quero dizer para vocês que a Sara, nossa terra do Riacho Fundo 1, tem orado por todas as famílias dessa cidade. Nós temos orado pelas famílias de cada um que está aqui, né? E eu quero dizer para você que se você está aqui hoje, eu tenho certeza que você é resposta de oração, amém? E eu queria que a igreja pudesse receber os nossos visitantes com uma grande salva de palmas. Sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus. E nós fizemos uma recepçãozinha para vocês, muito simples, mas nós temos os líderes que estão ali ao lado, Isaú, a Evelyn. Eles queriam anotar o seu nome e seu telefone, se você permitir, né, te entregar uma lembrancinha da nossa igreja, que é um livrinho. Não sei se a gente vai ter suficiente. Se não tiver, a gente pode te entregar depois, né? Porque às vezes pode ser que tenha passado o número de visitantes, não sei se a gente tem um livro suficiente. Mas eu quero dizer que você é muito bem-vindo. Nós vamos estar orando por você, orando pela sua família, amém? Então, se você puder permanecer agora no finalzinho e ir lá nos nossos líderes, eles vão anotar o seu nome, o seu telefone e seu pedido de oração, amém? Deixa eu te abençoar para você poder ir para sua casa, descansar, para você ter uma semana aí de trabalho, mas uma semana de muitos milagres, amém? Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça os deles sobre ti e te traga paz, que os anjos do Senhor estejam acampados ao seu redor, te guardando e te protegendo. Vão em paz, uma semana maravilhosa, de boas notícias, de milagres. Vão com Deus, em nome de Jesus.